Hello there! Olá, aluno! Tudo bem? Professora Julia aqui, teacher Julia here with you. And today I am here to give you a tip for our new exam. Então, hoje eu estou aqui para dar uma dica para você sobre o novo concurso, o concurso da CFO, CBM-MG. Já vou começar falando que nós temos o cupom de desconto e o nosso cupom de desconto é o CBM MG10. Então, para você ter um desconto ao adquirir o seu curso, pode utilizar esse cupom. Combinado? Então, vamos lá. Dentro do nosso concurso, do concurso da CFO CBM-MG, nós vamos ter, então, 10 temas da língua inglesa, tá? Esses temas são modifiers, modificadores, a referência pronominal, uso de pronomes, discurso indireto, orações subordinadas, ordem das palavras na oração, formação de palavras, processo de derivação e composição, o sistema verbal, que são as formas, uso e a voz, e adjuntos e preposições, e vamos falar também sobre o gênero, número e caso dos substantivos, tá? A nossa dica de hoje, será sobre modifiers, modificadores, ok? Então, vamos juntos. Para a gente começar, o que é um modificador, então? What is a modifier? O que são modificadores? So, a modifier is a word or group of words that modifies another word or group. Então, um modificador é uma palavra ou um grupo de palavras, né, que modifica outra palavra ou um grupo. Então, a própria palavra já diz, né, a definição para a palavra modificar é mudar ou alterar algo. E essa definição é a mesma quando a gente considera a finalidade dos modificadores em uma frase, tá bom? Então, o que um modificador faz, então? O modificador, ele altera, esclarece, qualifica ou limita uma palavra específica em uma frase. Para quê? Para adicionar ênfase, uma explicação ou detalhe. Os modificadores, eles tendem a ser palavras descritivas como adjetivos, adjectives e advérbios, tá bom? Então, para a gente falar sobre os modificadores, nós precisamos falar sobre adverbs and adjectives, ok? So, let's go together. Vamos juntos. Então, o que são adjetivos? What are adjectives? Ok? Vamos juntos. Os adjetivos, eles compõem uma categoria que acrescenta um valor aos substantivos, que nós chamamos de noun, tá? Que os acompanham. Normalmente, eles têm duas funções na frase: atributiva ou predicativa. Acrescenta-se isso à ideia de que os adjetivos em inglês, eles também podem variar gradativamente. Então, o que isso quer dizer? Nas estruturas comparativas ou nas superlativas, tá? No entanto, os adjetivos, eles não variam nem em número e nem em gênero, diferentemente do que ocorre no português. Então, a gente questiona sobre a ordem do adjetivo no grupo nominal, né? Pois o adjetivo, ele vem antes do substantivo que modifica ou qualifica, tá bom? Então, consequentemente, para que não restem mais dúvidas sobre o uso dos adjetivos em inglês, nós vamos abordar alguns tópicos para a gente verificar o uso dos adjetivos e como classificá-los em vias de exemplo, tá? Então, como usar os adjetivos? Para saber como usar os adjetivos em inglês, é importante ter em mente duas coisas. A primeira coisa, se for um adjetivo atributivo, ele virá antes do substantivo que ele está modificando, tá? E se ele for um adjetivo predicativo, ele virá depois do verbo de ligação, que são os verbos to be, que é o verbo estar, né? Seem, que é o verbo parecer. Become, que é o verbo tornar-se. E o get também, que é um exemplo de tornar-se, tá bom? Então, observe aqui os exemplos. Nós temos aqui a new house, uma casa nova. The house is new. A casa é nova. And it's a new house
é uma casa nova. Então, no terceiro exemplo aqui, nesse terceiro exemplo aqui, o adjetivo ele aparece depois do verbo de ligação, que é o verbo be. It is, tá vendo aqui? Is, o verbo be. Mas ele está acompanhado do substantivo house. Então, logo, ele é um adjetivo atributivo, tá? Então, é importante ressaltar que alguns adjetivos, eles só podem ocupar a função de predicativo. Nós temos aqui alguns exemplos desses adjetivos, tá? Vamos juntos, então. Nós temos aqui asleep, awake, alive, afraid, ashamed, alone, alike, pleased, glad, content, upset, well, fine, ill, and etc. Nós temos outros também, tá? Então, nós temos o exemplo aqui. He is not awake. Ele não está acordado. No entanto, se o adjetivo vier modificado por um advérbio, que nós chamamos de adverb, também poderá ter a função atributiva. He is quite awake. Ele está bem acordado. No terceiro exemplo, o adjetivo, ele aparece depois do verbo de ligação, que é o verbo be, it is, mas ele está acompanhado o substantivo house, logo ele é um adjetivo atributivo, tá? Então, é importante ressaltar que alguns adjetivos, eles só podem ocupar a função de predicativo. Então, quais são esses adjetivos? Nós temos aqui asleep, awake, alive, afraid, ashamed, alone, alike, pleased, glad, content, upset, well, fine, ill, and etc. Tá? Então, vamos aqui ver esses exemplos. Nós temos aqui, he is not awake, ele não está acordado. He is quite awake, ele está bem acordado. Então, primeiro, vamos observar o primeiro exemplo. He is not awake, ele não está acordado. No entanto, se o adjetivo vier modificado por um advérbio, que nós chamamos de adverb, ele também poderá ter a função atributiva, que é o nosso segundo exemplo. He is quite awake. Ele está bem acordado. Logo, a maioria dos adjetivos predicativos do quadro anterior, eles podem ocupar a função atributiva, se esses estiverem acompanhados por algum advérbio, tá? Além disso, é importante reforçar que os adjetivos, eles são palavras valorativas, que acrescentam conteúdo ao discurso e modificam o sentido de um determinado substantivo, mostrando certas propriedades, como idade, origem, cor, tamanho e etc. Então, por essas palavras modificarem o substantivo em inglês, elas devem vir antes do substantivo, caso sejam atributivas que modificam, tá? Então, por essas razões que é importante estar atento ao grupo nominal, porque vários adjetivos podem acompanhar o mesmo substantivo. E no inglês, esses diferentes adjetivos têm uma ordem específica. E é o que nós vamos ver agora no próximo tópico, tá? Então, ó, esse aqui é o nosso quadro, a gente vai falar um pouquinho sobre e já vamos entrar nos exemplos, tá bom? A classificação dos adjetivos, então. Então, um adjetivo na língua inglesa, ele pode denotar uma ideia de opinião, de forma, de objetivo, de material, de tamanho também, né? Entre outros aspectos que modificam a propriedade de uma pessoa ou de um objeto, de um lugar e etc, né? Então, nós temos um adjetivo atributivo que acompanha um substantivo. É importante saber que essa classificação baseada no sentido influenciará a posição do adjetivo na frase, se o grupo nominal for formado por mais de um adjetivo. Então, quando usamos mais de um adjetivo em uma frase, esse uso deve seguir uma ordem segundo a ideia de tais adjetivos. Segundo a ideia que tais adjetivos representam, né? Então, nós podemos observar aqui, nesse quadro, qual que é essa ordem, tá? Então, a ordem seria opinion, opinião, size, tamanho, age, idade,
shape, formato, color, cor, origin, origem, material, material, e o purpose ou use, o motivo, por que está sendo utilizado daquela forma, ok? Então, nós temos aqui alguns exemplos, ó, de opinion, nice, wonderful, clear, important, de size, tamanho, large, big, tall, short, age, de idade, se é old, new, shape, round, square, thin and wide, color, red, purple, black, blue, origin, British, Brazilian, American, material, material, paper, wooden, plastic, and metal, and the purpose or the use, sleeping, serving, or walking. Ok? Então, observe comigo aqui os exemplos. Vamos juntos. Examples. A nice big square red wooden table. Então, uma grande e agradável mesa vermelha de madeira quadrada. Ok? Então, nós temos aqui opinion, after, depois size, depois o shape, depois a color, depois o material, depois o substantivo, tá? The second example, segundo exemplo aqui, nós temos the new Brazilian song, a nova música brasileira. Então, nós temos aqui a age, idade, e a origem e o substantivo, ok? Alright? Outro aspecto também que é importante nos adjetivos é que eles não variam nem em número, nem em gênero, diferenciando-se da língua portuguesa, né? Então, nós não podemos falar, por exemplo, two beautiful girls. Nós falaríamos apenas two beautiful girls, ok? O que marca o plural no inglês, neste caso, é o numeral two e o próprio substantivo girls, tá bom? No entanto, os adjetivos, eles podem variar em grau. Quando fazemos comparações em inglês, nós estamos falando do comparative and superlative, do comparativo e do superlativo, tá bom? Alright? Vamos juntos, vamos falar um pouquinho agora sobre os adverbs, que também são considerados modificadores. Adverbs. Então, qual que é a classificação dos adverbs? Nós temos várias formas de classificar os adverbs, tá? Então, aqui eu vou citar para vocês, vou mostrar para vocês, através de exemplos, alguns das formas que nós temos, tá bom? Então, vamos juntos. Nós temos os adverbs of manner, que geralmente são os adverbs que nós aprendemos que tem o sufixo ly, li, tá? Então, eles são considerados adverbs, né? Porque eles estão descrevendo a ação, descrevem o verbo, tá? Então, vamos juntos. Nós temos o quick, rápido, quickly, rapidamente, o slow, devagar, slowly, vagarosamente. Alguns exemplos são, vamos juntos. He walks slowly, ele anda vagarosamente. The dog eats quickly, o cachorro come rapidamente. Então, slowly, com o sufixo ly, está descrevendo como ele anda, vagarosamente, e o quickly, com o sufixo ly, também está descrevendo como ele come, como o cachorro come, né? Que é rapidamente, tá? Agora, nós temos aqui as opções de beautiful, bonita, beautifully, belamente, sudden, de repente, suddenly, repentinamente, frequent, frequente, e frequently, frequentemente, tá? Então, vamos juntos nos exemplos. They play soccer frequently. Eles jogam futebol frequentemente. Ou então, they frequently play soccer. Eles frequentemente jogam futebol. Então, veja que esse adverb também está modificando o verbo da oração. Mas ele poderia ter vindo antes do verbo ou no começo da frase. Pois os adverbs, de modo... têm uma posição sintática bem flexível. O que muda nesse caso? Na verdade, o que muda, a posição aqui, ela está indicando o que o locutor pretende enfatizar, ok? Guys, vamos falar um pouquinho mais sobre nossos adverbs, modifiers, adjetivos, né? Então, os modifiers que são os adjetivos e os adverbs dentro da nossa próxima aula, ok? I'll see you guys soon. Bye, bye.